Quando alguém diz, vai plantar batatas, não significa que a pessoa tem que ir para a roça, capinar e abrir um leirão de batatas. Não, é uma força de expressão. Quando alguém diz estou frito, não significa que vai pular dentro de uma frigideira e ficar ali submetido à fritura. São forças de expressão. O que ninguém te mostra. Você só vê aqui em Polis Obscura. A verdade escondida será revelada. Aqui com o Jornal Gente, agora para ouvirmos do ex-ministro Aldo Rebelo o que é que aconteceu sexta-feira, no momento em que ele depunha ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como testemunha do almirante Garnier naquela investigação sobre uma suposta tentativa de golpe durante a gestão anterior. Ministro, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal Gente. O senhor que está sempre conosco aqui, falando sobre os assuntos da política, da economia, sobre as questões ligadas à Amazônia, hoje está aqui numa circunstância diferente. A gente quer ouvir do senhor o seu relato a respeito do que aconteceu na última sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia aos internautas, aos ouvintes. Coincidentemente, Thaís, eu estava em Santarém fazendo uma palestra sobre infraestrutura na Amazônia brasileira e de lá prestava o meu depoimento como testemunha voluntária do almirante Almir Garnier. Por que como testemunha voluntária? Porque o almirante Almir Garnier foi o meu assistente militar no Ministério da Defesa, um servidor íntegro, um servidor dedicado, sério, e eu me senti na obrigação, eu digo, eu devo esse depoimento ao almirante Almir Garnier, porque ele está sendo alvo de uma grande injustiça, ainda uma grande injustiça que pode resultar em um erro jurídico grave contra um cidadão que é um servidor do Brasil, um servidor da pátria, um servidor do Estado, íntegro, correto, que eu conheci de forma muito próxima, porque era o meu assistente militar. Pois bem, prestava esse depoimento e ele começa a sessão, presidida pelo ilustre ministro Alexandre de Moraes, e começa com um questionamento sobre uma frase atribuída ao almirante Garnier, segundo a qual ele teria dito em uma reunião que estaria à disposição do então presidente Jair Bolsonaro. E eu iniciei a minha resposta afirmando que na língua portuguesa há aquilo que nós chamamos de força de expressão. E aí a força de expressão significa que a expressão nunca deve ser tomada literalmente. Quando alguém diz, vai plantar batatas, não significa que a pessoa tem que ir para a roça, capinar e abrir um leirão de batatas. Não, é uma força de expressão. Quando alguém diz estou frito, não significa que vai pular dentro de uma frigideira e ficar ali submetido à fritura. São forças de expressão. Pois bem, fui interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que me perguntou, de uma certa forma provocativa, se eu estava na reunião. É claro que ele sabia que eu não estava na reunião. Isso já é uma forma de constrangimento, mas perguntou se eu estava na reunião. Eu disse não. Então o senhor não pode falar da interpretação da língua portuguesa. Eu disse, ministro, a interpretação da língua portuguesa é minha, tá certo? E eu não vou admitir censura. Eu creio que isso foi tomado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma certa quebra do respeito à autoridade dele. Não. Eu digo que não admito censura porque fui forjado em uma geração, como o Cláudio Humberto foi, e somos contemporâneos de movimento estudantil, na luta contra a censura. Nós lutávamos contra a censura, os jornais eram censurados, os livros eram censurados, o teatro era censurado, tudo era censurado. Eu disse, não, eu não admito censura. Mas não disse para afrontar o ministro, a não ser que o ministro admita a censura, tá certo? Se ele também não admite, eu, na verdade, comungava da mesma minha opinião. A partir daí, então, eu sofri essa ameaça de prisão, que não levei a sério. Por que não levei a sério? E nem me intimidei. Por quê? Eu não me intimidei quando lutei contra a censura com a repressão do regime militar. Se a repressão do regime militar, que cometia
arbitrariedades e violências muito graves não me intimidava, não ia me intimidar naturalmente em plena democracia a palavra do ministro Alexandre de Moraes. E eu disse, não, isso aqui não vai acontecer, não vai ter essa ameaça concretizada, prosseguimos com o depoimento. Mais adiante também o próprio Procurador-Geral da República me faz uma pergunta, se o que eu dizia a respeito das possibilidades da Marinha, porque eu argumentava que mesmo que quisesse, a Marinha não poderia realizar qualquer forma de intervenção militar pela natureza da Marinha como força armada. Porque toda a Marinha se concentra numa cidade portuária, no Rio de Janeiro. O que é que a Marinha tem de força efetiva? A Marinha tem o comando da esquadra. O Brasil só tem uma esquadra, sediada no Rio de Janeiro. A força de superfície, que são os navios de combate, estão no Rio de Janeiro. A outra força é a força de submarinos, também no Rio de Janeiro. E a terceira é o Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma tropa razoavelmente diminuta, 12, 13 mil homens, também no Rio de Janeiro. Ou seja, essa força não tem capilaridade, não tem como organizar a ocupação do território, ela não está distribuída de forma a oferecer risco de supressão das garantias do Estado de Direito. Aí o procurador me pergunta se a Marinha não deu o golpe porque não tinha essa força. Eu pedi que ele refizesse a pergunta, ele refez, eu disse, não, o senhor não está fazendo uma pergunta, o senhor está fazendo uma afirmação, o senhor está dizendo que a Marinha tentou o golpe. Eu não posso responder dessa forma porque eu não estabeleci nenhuma relação entre a distribuição das forças da Marinha e a tentativa de golpe. Aí ele fez um comentário com o microfone aberto que eu não vou reproduzir aqui em respeito aos ouvidos dos nossos internautas. Ministro, a impressão que deu mais uma vez é que o ministro Alexandre de Moraes é pouco tolerante ou fica intolerante ou tem baixa tolerância a ouvir coisas que ele não gosta de ouvir, né? Alguma coisa que contraria as suas convicções. Ele parece muito convencido já, não sei por que isso está sendo feito, né? Essas audiências, essas oitivas, porque ele já está convencido mesmo, né, do que aconteceu. É isso mesmo, assim, a impressão que dá é que se a resposta da testemunha ou do acusado, do interrogado, não corresponde à expectativa dele, isso irrita a esse ponto? Ô, Cláudio, a sua pergunta me leva à seguinte reflexão. Se a minha resposta tivesse sido, por exemplo, não, a frase, a expressão do almirante Almir Garnier de estar à disposição, significa que ele já estava com a tropa pronta para apoiar qualquer movimento golpista. Eu conheço o jargão militar e quando o comandado diz ao comandante, estou à disposição, significa que a tropa já está na rua e que o golpe vai acontecer. Será que eu teria sido interrompido? Será que eu teria sido admoestado? Eu creio que não. Tá certo? Por quê? Porque me parece que há um modus operandi nesse processo para levar à condenação por tentativa de golpe, não apenas esses réus. Às vezes a minha impressão é que, na verdade, o alvo é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que se tira o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição de 2026, tá certo? É com um artifício de transformar uma baderna, uma arruaça, uma bernarda, como se dizia no século XIX, dessas arruaças promovidas por interesses políticos ou não, em tentativa de golpe. No caso da presidente Dilma, criou-se a ideia da pedalada. Então, a pedalada transformou-se no motivo para o impedimento da presidente Dilma. Agora você tem um outro motivo, também por razões políticas, que é o impedimento, não no mandato, mas para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olhou-se para um lado e para o outro e diz, olha, o que resta é essa conversão de uma arruaça em tentativa de golpe. E por tentativa de golpe você leva pessoas à condenação de 14, 15 anos de
de prisão, tá certo? Arruaceiros que nunca foram condenados quando promoveram badernas anteriores. Eu fiquei 24 anos em Brasília, eu vi a Câmara ser depredada, eu era o ministro da Copa do Mundo quando aconteceram aqueles episódios em 2013, o Itamaraty foi invadido, foi depredado. Quando eu era presidente da Câmara, houve inclusive atentado à vida de servidores da Câmara, um segurança foi para a UTI atingido por um paralelepípedo, jogado por um manifestante. Dei voz de prisão a todos eles, todos foram recolhidos, autuados, nenhum foi condenado, Cláudio Humberto. E agora usa-se esse outro peso e essa outra medida para condenar como tentativa de golpe arruaças que foram da mesma natureza das que nunca sofreram nenhum tipo de sanção, nem a reposição do patrimônio. Isso foi alcançado, como eu pedi na época ao Ministério Público. Ministro, o que vem agora na sequência? O que o senhor acha que vai ser o próximo passo para o senhor em relação a essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que eu disse é que eu espero do ministro Alexandre de Moraes, como integrante da Corte Constitucional do meu país, do nosso país, pelas altas responsabilidades, pelo tratamento sempre respeitoso que eu dediquei às autoridades, à Suprema Corte do Brasil, aos seus integrantes, ao apreço que sempre tive por eles. Eu sempre espero que haja um pedido de desculpas, né? Porque não havia necessidade da perda do equilíbrio. Por quê? Porque na justiça, no julgamento, antes da doutrina, antes da norma, vem o equilíbrio. O equilíbrio é o apanágio de quem julga. Julgar é, acima de tudo, partir com equilíbrio. E acho que nesse tipo... Sim. Ministro, mas o que está em curso... Diga, Cláudio. O que está em curso é mesmo a justiça em ação, né? É justiça que se busca? Nós esperamos que seja, Cláudio, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha cometido erros graves no passado, mais longínquo, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal autorizando a entrega de uma presa política grávida, Olga Benário, ao nazismo, onde morreu num campo de concentração. Esse foi um grave erro que mancha a história do Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui discutindo a ideologia, a atividade de Olga Benário, nós estamos discutindo a ideia de que uma presa política grávida não poderia ser entregue a um regime como o regime nazista. E foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, doutor Cláudio, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal acolhendo o habeas corpus para um dos chefes do narcotráfico do Brasil. Eu nem vou pronunciar esse nome aqui porque é conhecido. Um grave erro também que causou grande constrangimento ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário do Brasil. Então, eu espero que as lições dos erros cometidos, nós tivemos também no episódio em que o presidente Lula estava preso. O presidente Lula não oferece ameaça à integridade de ninguém, pediu para comparecer ao enterro de um neto, uma coisa sagrada enterrar um neto, liberdade para enterrar o neto e voltar para a prisão. Um ex-presidente da República, ex-deputado, quando a autorização foi dada, o neto já tinha sido enterrado, tá certo? Então, eu acho que, com base nos erros cometidos no passado, a Suprema Corte do país tenha todo o cuidado necessário para não cometer erros em relação ao julgamento que está em curso dos acusados de tentativa de golpe no 8 de janeiro. É o que eu espero. Ministro, para a gente encerrar, o nosso tempo já está estourado, mas a curiosidade, né, jornalista é curioso. O que o senhor ouviu do Procurador-Geral da República naquela frase que o senhor não quis contar para a gente? Olha, quando eu pedi para ele refazer a pergunta, porque ele perguntava se a Marinha não teria dado o golpe porque não dispunha desses recursos. Eu não fiz nenhuma relação entre a
tropa da Marinha concentrada no porto do país e a tentativa de golpe. Eu disse apenas que a Marinha é uma força que não tem capilaridade e não é uma força interior. E ele, com o microfone aberto, fez um comentário. E o comentário foi: fiz uma reticências. Uma bobagem. Mais do que isso. Ministro Aldo Rebelo, obrigada, hein? Mais uma vez por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Até uma próxima. Obrigado, um abraço e até breve.